Chama, presta atenção aqui, viu? Olha o que ele fala. Uma empresa analisou mensalmente as vendas de seus produtos ao longo de 12 meses após o seu lançamento. Concluiu que, a partir do lançamento, a venda mensal do produto teve um crescimento linear até o quinto mês. Presta atenção. Crescimento linear. Cresceu em formato de linha até o quinto mês. Show. Deixa eu marcar isso daqui. A partir daí, houve uma redução nas vendas, também de forma linear, até que as vendas se estabilizaram nos 2 últimos meses da análise. Então, primeiro teve um crescimento linear até o quinto mês, a partir daí houve uma redução nas vendas, também de forma linear, até que as vendas se estabilizaram nos últimos 2 meses, ou seja, o que é estabilizar? Ficar constante. O gráfico que representa a relação entre o número de vendas e os meses após o lançamento do produto é: senhores, isso aqui não cresceu em linha e também não cresceu em linha, né? Então já era. Essa daqui cresceu e ficou constante, quando na verdade ele disse que cresce, decresce, fica constante. Cresceu e decresceu, não tem constante. Cresceu, ficou constante e decresceu. Mas não foi isso que ele disse, não foi nessa ordem. Primeiro, cresceu, decresceu e ficou constante. Ele trocou aqui. Aqui é cresceu, constante e decresceu. Está errado. Consequentemente, olha o que acontece nessa alternativa da letra E. Cresceu de forma linear, em formato de linha, decresceu em formato de linha e ficou constante aqui nos 2 últimos meses, de 10 a 12. Letra E, portanto, é a resposta para essa questão. Olha essa outra. O modelo matemático desenvolvido por Kirchner e Webb descreve a dinâmica da interação das células não infectadas do sistema imunológico humano com o vírus HIV, conhecido também como AIDS. Os gráficos mostram a evolução no tempo da quantidade de células não infectadas no sistema imunológico de 5 diferentes pacientes infectados pelos vírus HIV. Quando a população das células não infectadas de um sistema imunológico é extinta, o paciente infectado fica mais suscetível à morte, caso contraia alguma outra doença. Só relembrando, viu, gente, que um dos grandes quesitos da AIDS é devido ao fato que ela destrói o teu sistema imunológico. E aí você fica particularmente sem defesa alguma. Consequentemente, se você pegar uma gripe, um resfriado, levar um corte, infeccionar, a chance de você morrer ela é altíssima, justamente porque o seu corpo ele fica sem nenhum tipo de defesa. Olha o que fala ali agora no final da questão. A partir desses dados, o sistema imunológico do paciente infectado que ficou mais rapidamente suscetível à morte está representado pelo gráfico. Senhores, o que significa ficar mais rapidamente suscetível à morte? Significa ficar mais rapidamente sem defesa, né? Então, desses daqui, vejam que aqui nós temos as células de defesa na vertical e eu quero saber qual deles primeiro ficou sem defesa alguma. Então vamos lá. A pessoa A ficou sem defesa aqui, próximo de 3.000, vamos deixar aqui bem no meio, próximo de 3.500 dias. Demorou 3.500 dias para ela ficar sem defesa. Já a pessoa B, olha o que acontece. Aqui ela ficou antes dos 3.000, estão vendo? Então vamos supor que ela demorou aí 2.800 dias para ficar sem defesa. A pessoa B está correndo mais riscos, né? Agora, olha a pessoa C. A pessoa C ela não ficou sem defesa. Aconteceu alguma coisa aqui, ó, e apesar de ter sido baixíssima, a defesa dela está ridiculamente baixa, mas ela ainda tem defesa. Diferentemente dos outros gráficos, né? Agora, o gráfico da D, olha o que aconteceu. A pessoa ficou sem defesa aqui, após 2.500 dias. Já no gráfico da letra E, a pessoa manteve um mínimo de defesa. Então, qual dessas pessoas ficou suscetível à morte mais rapidamente? Essa pessoa do gráfico da letra D. Ela ficou sem defesa nenhuma depois de 2.500 dias, de forma mais rápida. Show de bola, pessoal. Por isso que a minha mãe trabalha na área da saúde, né? E as campanhas sobre tratamento não, né? Sobre amenizar os efeitos da AIDS são gigantescas, justamente devido a isso. É um período muito curto que pode levar a pessoa à morte de forma muito rápida, né? Olha o que acontece agora nessa questão. Vejam que o gráfico aqui ele já muda de figura, já é um gráfico de barra. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico relevam a participação desses consumidores em 5 categorias: via correios, via internet, via mídias sociais, SMS ou rádio TV. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes AB e uma categoria nas classes C e D, no caso, uma categoria de comunicação.
De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A, B e CD, a empresa deve realizar a promoção, respectivamente, via. Senhores, na classe AB, a participação em promoções se dá por qual meio? Olha o mais alto de todos, é a internet. Então, eu já elimino ó, letra E e letra A. Depois, na classe CD, qual é a maior participação? É aqui, ó, nos Correios, 33. Então, temos aqui a parte da internet e aqui temos a parte dos Correios, 40 e 33, fazendo com que a alternativa correta seja a letra B. Tem duas questões que eu ainda quero trabalhar com os senhores. Espera aí que a minha tela bugou aqui, viu? Só um segundo. Pronto, voltou. São essas questões daqui, vejam só. Falam sobre um quesito de máximo e mínimo. Um aspecto que é muito comum nas provas do Enem, viu? Cadê? Aqui está, senhores. Olha essa questão, eu vou puxar o gráfico para cá para ficar mais claro. E ela nos diz o seguinte: de acordo com a OMS, o limite de ruído suportável para um ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam este valor, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Beleza, show. Nele, a variável t indica o tempo medido em hora e i indica a intensidade sonora em decibel. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvidos no último turno de trabalho? Senhores, vai começar a incomodar a partir de 65 decibéis, não é? Então, ó, ruídos com intensidade superior, ou seja, mais do que 65 decibéis, você já tem que colocar a proteção. Então, aqui, nesse momento, tivemos que colocar a proteção? Sim. E aqui, nesse momento, colocamos a proteção? Não. Por quê? Porque o limite é 65 decibéis. Chegar no limite não é ultrapassar o limite. Aqui eu não preciso colocar. Aqui eu coloco. E aqui eu vou colocar? Não, está abaixo. E aqui eu vou colocar? Sim, está acima. Então, ó, 1, 2, 3 pontos. Vamos ter que colocar esse aparelho. Justamente devido ao fato de que, se passar de 65 e apenas especificamente passando de 65, é aí que você começa com essa intervenção, onde precisamos colocar o equipamento para que não haja dano auditivo. Perfeito quanto a esse aspecto, senhores. Eu quero que agora vocês tentem fazer essa questão daqui. Ela é tranquila. Quero que vocês pausem e tentem fazer, tá? Essa daqui. Foi, né? Pausaram? Fizeram? Durante o século XX, a principal fonte primária de geração de energia, isto é, a principal fonte de energia do Brasil, foi alterada. Veja no gráfico. Em termos percentuais, a quantidade de energia gerada a partir de cada uma das fontes primárias. Com base no gráfico, essa troca da principal fonte primária de geração de energia ocorreu entre quais fontes? Bom, aqui em 1940 era a lenha, já que no ano de 2000 passou a ser o petróleo. Então foi da lenha para o petróleo. Uma questão tranquila que você fazer ela inteira através da interpretação do gráfico. Beleza? Agora, essa daqui é uma das minhas questões favoritas. Que também é o tipo de questão que é muito comum, viu? Ano sim, ano não, cai questão como essa. Atualmente, existem diversas locadoras de veículos, permitindo a concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? Ou seja, vamos aqui marcar o gráfico Q. É esse gráfico que está sendo destacado em vermelho. E a questão pergunta o seguinte: o valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P em quais intervalos? Primeiro vamos ver onde ele é menor. Ele é menor nesse trecho daqui, ó.
Deixa eu só trocar esse lápis para que vocês possam ver. Ele é menor nesse trecho. Os senhores estão vendo? Ó. Nesse trecho, ele é menor. Menor ou igual. E esse trecho é de quanto a quanto? De 0 a 20. E o gráfico Q, ele também é aqui, ó, nesse ponto em específico aqui. De 100 a 160, ele também é menor ou igual. Então, o ponto é de 0 a 20, daqui para cá, e de 100 a 160. Ele fica abaixo do gráfico P. Show de bola? E não esqueça de uma coisa, viu? Quando esses gráficos eles estão unidos, significa que eles têm o mesmo valor. Então, aqui, ó, há uma junção dos dois gráficos, ambos valem 100. Há uma junção dos dois gráficos, ambos valem 20. Show? Ou melhor, ambos valem 80 para 20 quilômetros e ambos aqui valem aproximadamente 130, né? Tá entre 140 e 120 para 100 quilômetros. Ali eles são iguais. E aqui o gráfico Q é menor, que é justamente a pergunta que ele nos faz. A alternativa certa para este caso, letra D. Uma coisa também que pode acontecer é ele pegar dois gráficos e fazer uma mistura entre eles. Mas vocês vão perceber que também não é nenhum tipo de situação que vai causar problema para a gente. Eu quero que vocês pausem, por favor, e tentem fazer essa questão. Foi, né? Olha o que ela fala. Uma livraria comercializa livros dos seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. O gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem por gênero literário e por nacionalidade do autor, bem como a demanda por gênero literário obtida por meio de uma enquete feita com seus clientes. Beleza. O gerente da livraria fará a encomenda de novos exemplares somente do gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender à demanda constatada pela enquete. O gênero de livro do qual o gerente deverá encomendar mais exemplares é, senhores, vamos observar aqui, não é? Nesse gráfico, ele está falando, o gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem e por nacionalidade, bem como a demanda por gênero literário, obtida por meio de uma enquete feita com os seus clientes. Show de bola? Então, vamos analisar aqui, senhores. No caso de ficção, temos 80 livros e aqui nós temos 120 no caso de ficção. Ou seja, 120 mais 80, isso vai dar 200. Temos 200 livros em estoque. E quanto é a demanda desse livro? A demanda é 160. Senhores, se eu tenho 200 livros no estoque e a demanda é 160, eu preciso comprar mais livros? Não, porque eu tenho o suficiente. Beleza? Então já não pode ser de ficção. Depois, vamos analisar agora o de autoajuda. Autoajuda nós temos 50 e aqui em cima nós temos 80, 130. Para a autoajuda, olha aqui a linha que nós estamos. Estamos acima de 130. Não sei exatamente quanto é, se é 131 ou 132 e pouco importa. O que importa é, em estoque nós temos 130. Porém, a demanda é mais do que 130. Então, tem mais gente querendo livro do que tem estoque. Consequentemente, eu vou ter que comprar mais livros de autoajuda. Eu já sei que é a letra C. Mas vamos verificar todas as outras para ver se estamos corretos. Romance. Quanto é a demanda do romance? Aqui, ó, 40. E aqui em cima desse outro autor é aproximadamente 105. 40 mais 105, 145. Isso aqui, no caso, é o que eu tenho em estoque. Porém, a minha demanda é de 140. Eu tenho mais em estoque do que eu tenho em demanda. Então, já sei que também não será de romance. Em seguida, biografia. Biografia está nessa linha daqui. Nós temos 45 e aqui 50. 45 mais 50, 95. Porém, quanto é a demanda dele? 80. Eu tenho mais livros em estoque do que a demanda sugere. Consequentemente, não será biografia, e sim autoajuda. Só recapitulando, senhores, para todos vocês entenderem. De autoajuda tem 50 de autores brasileiros, e aqui nós temos 80. 50 mais 80 é 130. E a demanda, lembra que foi a própria questão que falou que esse gráfico em azul é a demanda, e a demanda está acima de 130. Logo, eu preciso comprar mais livros de autoajuda para que essa situação seja sanada. Perfeito, senhores. Show de bola? Não esqueçam de deixar o comentário e o seu like. Chama, vamos para o próximo tópico.